Se vocês cometem erros nesses 4 pontos que eu vou falar aqui nesse vídeo, é provável que esse seja o motivo do insucesso de vocês nas exposições em qual suas aves desfilam. Fique até o final desse vídeo e entenda, o 4º ponto é o principal deles, é o que mais causa derrota e insucesso na criação do galo moura. O primeiro ponto que traz sucesso para os grandes criadores é a genética. Os animais precisam ter qualidades, precisam ter características que fazem com que aquela ave se torne campeã naquele evento, naquele desfile no qual ela está sendo apresentada. Ter animais de qualidade custa caro, é um preço justo, porque quem acerta fazer cruzamentos não vai vender por qualquer preço suas aves de qualidade. Então aqui nesse canal você já tem aprendido bastante sobre cruzamentos e como acertar. E a parte de cruzamentos tem que estar de acordo com a genética. Eu tenho que ter conhecimento, entendimento de genética, como que essas características são herdadas de pai para filho e entender as necessidades do galo moura. O galo moura, como eu já tenho falado no meu vídeo, é fruto de mixigenação e tem uma série de dificuldades que o criador do galo moura enfrenta nos seus cruzamentos para poder fixar características. Tudo isso graças a essa mixigenação. A genética, ela é uma das bases do sucesso de um criador. O segundo ponto, tão importante quanto a genética, é a alimentação. Não adianta ter aves com boa genética, com boa carga genética, e não ter alimentação adequada. Porém, cada fase, principalmente a fase de pintinho até frango, é a principal fase do galo moura, da galinha moura. Então ela precisa ser cuidada de forma correta, a alimentação precisa ser correta. Os estudos que temos hoje, ele é voltado para a criação comercial de frangos de corte e a criação caipira. Os cavalos que competem em desfiles, onde vai ter ali outros concorrentes, ele precisa ter suas características que tornam o vencedor bem destacadas. Então no galo moura não é diferente. E a alimentação, aliada à genética, ela é responsável por isso. Então o pintinho moura, ele precisa de uma alimentação adequada. A ração que a gente tem hoje no comércio, ela tem um percentual de proteína calculado por frango de corte, para ave de corte. Porém, o galo moura, ele precisa, na sua fase inicial, de um percentual mais elevado de proteína do que essas rações fornecem hoje. Além da proteína, ele precisa de mais cálcio. Ela vem com uma carência de cálcio quando falamos do galo moura. Então, eu vou deixar na descrição um link onde vocês vão poder baixar um e-book gratuito que vai ensinar bastante vocês sobre alimentação. Então a alimentação é um dos pontos que faz com que muitos criadores não tenham sucesso na sua criação. A alimentação inadequada pode fazer um galo que seria um provável campeão não ter essas características destacadas por causa da alimentação. E a alimentação adequada pode fazer com que uma ave, aliada ao manejo, ela pode fazer com que uma ave mediana possa sair vitoriosa em um desfile. Então, a alimentação, ela é uma base. A alimentação, ela é tão importante quanto a genética. Então, o terceiro ponto que eu quero falar aqui é o manejo. E o manejo é o que vai garantir que essas aves tenham saúde e tenham bem-estar. O bem-estar animal das nossas aves, ele é garantido por lei. Então, o meu manejo precisa dar essas condições. E uma ave com bem-estar, com saúde, ela vai exercer a sua genética com facilidade. As gaiolas têm que estar de acordo com o manual Moura, 80 por 80 no mínimo, que é a medida padrão. Ela precisa de espaço. A ave precisa ter o passeador onde ela vai se exercitar. Ela precisa ter um redondel onde ela vai se exercitar. Ela precisa ser exercitada. E esse manejo que eu estou falando de exercício, o manual Moura, que é amparado por lei para o criador, ele mostra como que essas aves têm que ser exercitadas e o mínimo necessário que ela precisa para ter um bem-estar e ter saúde. Então o manejo, entenda como se fosse uma cola que vai unir a genética e a alimentação. Entenda que o manejo ele tem exatamente essa importância que eu estou mostrando para vocês. É a cola que une a genética e a alimentação. O nome dela é manejo. Então o manejo tem essa importância muito grande. E o quarto ponto, que é o mais importante de todos, é a mentalidade do criador, a mentalidade de quem está fazendo. Por exemplo,
quando a gente começa a criar, a gente não tem ainda um certo conhecimento das necessidades das nossas aves, não sabe identificar as características que fazem com que aquela ave se torne campeã lá no desfile. Então, essas características, para quem está iniciando, é difícil. E com o tempo a gente vai percebendo que é difícil fazer cruzamento no galo moura, que é difícil achar conhecimento no galo moura, porque quem está ali competindo nos eventos, nos desfiles, eles não querem que a concorrência saiba os passos que eles dão para que tenham aves de qualidade. Quem tem dinheiro vai lá na fonte e compra aves de qualidade, porém a realidade da maior parte dos brasileiros que criam galo moura não é essa. Não tem condição de tirar 5 mil, 20 mil, 10 mil do bolso para ter aves de qualidade. Então é preciso que o criador tenha mentalidade para poder acertar nos cruzamentos. É preciso ele estudar um pouco de genética para acertar os cruzamentos. Muitos criadores, desde o início, fazem cruzamentos aleatórios e os resultados não são tão proveitosos por falta de conhecimento. Então aqui nesse canal vocês estão adquirindo conhecimento. E para quem quer aprender um pouco mais além do que eu falo nos vídeos, eu vou deixar um link do meu curso no comentário fixado. Lá no meu curso eu ensino passo a passo do melhoramento genético que eu desenvolvi na minha criação. São 20 anos trabalhando com cruzamentos exclusivos no galo moura e desenvolvi bastante coisa. E lá nesse curso eu ensino. Ele está muito caro, está R$ 39,90. Então não é todo mundo que tem condição de pagar um curso tão caro desse. Então quem tem interesse vai lá e dá uma olhada. A mentalidade do criador é o que faz com que ele tenha sucesso. Por exemplo, se um grande criador, alguém que gosta de ti, tem acesso, tem aves de qualidade, ele entregar na tua mão um ano de alimentação adequada, instalações adequadas, aves com carga genética boas e características favoráveis, e tu não tiver a mentalidade de um preservador, de alguém que quer o bem-estar das suas aves, que quer a evolução das suas aves, for alguém que ainda não tem entendimento sobre o assunto, a sua chance de ter aves vencedoras no seu plantel, apesar de tudo, todas as condições favoráveis que eu citei, ela vai se tornar bem pequena quando vai bater de frente com um criador experiente que sabe o que está fazendo. Então a mentalidade do criador ela é muito importante. Se tu não tem essa mentalidade para desenvolver um modelo de melhoramento genético, não ter planejado os cruzamentos, por exemplo, tem gente, porque o galo A é bom, a galinha B é boa, eu vou cruzar e vai dar certo. Muita gente cruza aves sem origem e tiram aves de qualidade. E muitos falam que é sorte, outros dizem que a genética é incompreensível, mas na verdade são pessoas que infelizmente não estudaram. E eu entendo a realidade da maioria dos galinhas. Realmente são poucos que tiveram oportunidade para estudar e ter conhecimento sobre o assunto. Então, um dos meus objetivos é esse: transmitir conhecimento de forma fácil, simples e objetiva, de maneira que todo mundo entenda. E eu tenho certeza que esse canal vai agregar valor na sua criação. Todo o manejo descrito aqui nesse vídeo, ele está de acordo com a portaria 1998 de 2018, que garante o manejo e o bem-estar das aves